Olá, eu sou a professora Jaqueline, essa é a nossa aula de língua portuguesa do 8º ano. Na aula de hoje, nós vamos falar a respeito do sujeito e do predicado, que são dois elementos que compõem uma oração. Iremos identificar a constituição sintática da oração e seus elementos essenciais, sujeito e predicado. Compreender o sujeito da oração como termo do qual se declara algo e entender o predicado de uma oração como o termo que declara algo a respeito do sujeito. A princípio, vamos observar esse meme. No primeiro, nós temos um sujeito simples e no segundo, um sujeito composto. O que a gente pode perceber aqui? Aqui, de uma maneira bem humorada, foi feito um trocadilho aí com essas questões da gramática e o sujeito composto, neste caso, não é aquele igual o que nós iremos aprender aqui, que é o sujeito com dois núcleos, mas sim um sujeito que possui um posto de gasolina. E aí, você gostou desse meme? Interessante, né? Você entendeu? Você saberia como que foi feito aí para produzir humor nesse meme? Foi utilizado, então, uma expressão que é da gramática, só que de um jeito diferente. Trazendo aí de uma forma bem humorada para alegrar o nosso dia. Vamos iniciar então. Os memes são produzidos em uma linguagem jovem e circulam nas redes sociais. O que é um meme? Você já produziu um meme? Um meme seriam imagens icônicas, imagens que chamam a atenção, às vezes com alguma frase, algo que tenha aí um impacto e chame a atenção para o lado do humor. Muitos alunos das nossas escolas hoje já são produtores de memes e estão aí produzindo textos ao longo das suas vidas. Você já fez algum meme? Sua produção de humor se baseia na relação entre a linguagem verbal e não verbal. Outro dia, um aluno disse para mim, um meme é uma imagem com alguma coisa escrita. Não necessariamente. São imagens icônicas, imagens que chamam a atenção, e aí eu tenho uma frase de efeito, eu tenho ali um texto escrito que faça sentido com relação àquela imagem, ok? Hoje nós iremos ler, então, um trecho de uma reportagem para fazermos algumas análises a respeito da estrutura do texto. Vamos ler, então? Trecho de reportagem. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, os adolescentes lideram o ranking no uso de celulares e internet. Porém, a hiperconectividade em uma idade tão precoce, em que o cérebro ainda está em desenvolvimento, pode ser mais perigoso do que se imagina. Então, aqui nós temos uma declaração, temos colocamos ali um pedacinho de uma pesquisa do IBGE que indica que os jovens têm ficado muito tempo conectados em aparelhos e que isso pode vir a ser prejudicial para o desenvolvimento dos jovens e de adolescentes. Vamos analisar, então? Aqui foram separadas 3 orações, 3 enunciados, e nós vamos tentar compreender relacionado à estrutura. Entendam que nós não vamos somente interpretar, mas vamos pensar na estrutura gramatical dessas orações. Vamos analisar, então? Os adolescentes lideram o ranking no uso de celulares e internet. O cérebro ainda está em desenvolvimento. A hiperconectividade em uma idade tão precoce é mais perigosa do que se imagina. Essas palavras que foram destacadas são verbos. Vocês já estudaram verbos em outras oportunidades, lembrando que já vem estudando isso de séries anteriores. Inclusive, essa análise do período simples, que é o que nós estamos fazendo agora, também já foi analisado por você em outros momentos. Os verbos são aquelas palavras que denotam ou uma ação ou um estado. Então, aqui nós temos a presença de 3 verbos. Lideram, que é um verbo de ação, está e que são 2 verbos de estado. Isso só para nós retomarmos e aí iniciarmos a análise dessa oração. Vamos ler os enunciados abaixo e você precisa responder. A que termos verbos destacados se referem? Vamos pensar o seguinte. Quando eu observo lideram, o que eu quero que você analise? Quem é que lidera? A quem ele se relaciona? Então, vamos lá. Os adolescentes lideram o ranking no uso de celulares e internet. Quem lideram?
O cérebro ainda está em desenvolvimento. Quem está? A hiperconectividade em uma idade tão precoce é mais perigosa. Quem é? Você vai ter alguns instantes para realizar essa tarefa e nós já retornamos com a resposta. E aí, o que você respondeu? Vamos analisar aqui. Quem lideram? Os adolescentes. Então, o primeiro passo para que você consiga entender a estrutura de uma oração é achar o verbo. No momento em que você encontra o verbo, você vai questionar a quem ele se refere. Eu costumo dizer, pergunta quem para o verbo. Então, você chega ali no lideram e pergunta, quem lideram? Nesse caso, a resposta, os adolescentes. No segundo, o cérebro está em desenvolvimento. Quem está em desenvolvimento? Resposta, o cérebro. No terceiro, a hiperconectividade em uma idade tão precoce é mais perigosa. Quem é mais perigosa? A hiperconectividade em uma idade tão precoce. Todo esse pedacinho ali. Então, esse é o primeiro passo para que nós consigamos analisar aí o sujeito e o predicado de uma oração. Vamos pensar o seguinte agora. A sintaxe é a parte da gramática que estuda a função das palavras numa oração, como também as relações que as palavras estabelecem entre si. O que você precisa pensar? Que existe uma organização interna dos enunciados que você produz. Essa organização, ela já está bem clara na fala. Então, quando nós somos falantes de uma língua, a gente já tem essa organização, porque no momento em que você aprendeu a língua, você já aprendeu ela de uma maneira organizada. Ou seja, por exemplo, em português, nós dizemos... O menino é bonito. Dificilmente iremos dizer bonito o menino é, não é? Apesar de não estar errado, mas em português a gente não fala isso. Bonito o menino é. Você já tem uma organização aí para produzir os seus discursos, ok? Então, a sintaxe é a parte da gramática que explica isso, que estuda essa parte para que a gente consiga entender melhor como se escrever, como organizar. E o importante é que você saiba como isso funciona, ok? A morfologia se dedica à análise individual das palavras. Morfologia é aquela parte que estuda o substantivo, que estuda os adjetivos, que estuda o funcionamento das palavras, formação das palavras. Já a sintaxe, ela estuda a organização, a maneira como essas palavras se comportam dentro da oração, ok? Vamos ver aqui, então. A sintaxe refere-se, então, à organização, como num jogo de futebol.
vocês todos conhecem, é bem provável que conheçam, como se organiza um time de futebol. Então, no futebol, eu tenho vários jogadores que desempenham funções diversas. Eu vou ter uma pessoa que joga no gol, que é chamado goleiro. Eu tenho o centroavante, que é aquele atacante que joga na frente. Eu tenho os zagueiros, que jogam mais para trás. Temos os laterais, que se deslocam. Temos o meio de campo. Então, ali, cada jogador desempenha uma função. Pode ser, às vezes, que um jogador que está jogando no meio de campo possa ser deslocado e jogar em outra função. Tudo bem, é possível. Existem times até que o goleiro bate a falta, que o goleiro pode vir fazer um gol. Então, assim como lá no futebol existem pessoas ou indivíduos que desempenham uma função, mas podem vir a desempenhar outras, também na sintaxe, alguns elementos desempenham uma função, mas podem desempenhar outras. Por exemplo, o substantivo, ele pode jogar em várias posições. Ele pode funcionar como o núcleo do sujeito, também pode funcionar como o núcleo do objeto, ele pode trabalhar de maneiras diferentes. Então, o nosso trabalho aqui para analisar sintaticamente uma oração é saber naquele instante, naquela oração, naquele enunciado, qual é a posição que aquela palavra está jogando. Ou seja, que função ela está desempenhando ali naquele momento. Lá ali, dentro do esquema da organização, qual é a função que ela está desempenhando? Lá no jogo de futebol, o que nós temos que pensar? Sempre vai ter alguém que joga no gol. Sempre vai ter alguém que joga na zaga. Sempre vai ter alguém que joga lá como atacante. Sempre tem alguém. Pode ser que diferentes jogadores desempenhem essa função. Sim, cada time de futebol tem o seu. Às vezes, dentro de um mesmo time, um mesmo jogador desempenha várias funções. Mas cada time tem ali aquela organização. Então, vamos supor que a oração seja um campo de futebol. Aí nós temos duas posições principais, que seriam o sujeito e o predicado. Vai ter que ter o sujeito e o predicado. Sempre tem. Nós vamos ver daqui a pouquinho que às vezes existem orações sem sujeitos. Mas é isso que eu quero que você entenda, que esse posicionamento, ele permanece independente de, claro, às vezes vai aumentando, eu tenho período simples, eu tenho período composto, isso vai aumentando. No entanto, sempre vão existir as posições, independente de quem é o jogador que está ali desempenhando aquela função. Ficou entendido, pessoal? Vamos analisar então. Os chamados termos essenciais da oração são sujeito e predicado. Então, nós temos os termos que são essenciais, só que às vezes eles não são tão essenciais assim. Professora, se eles não são tão essenciais assim, por que eles se chamam de essenciais? É o nome que eles receberam. Então, é como se sempre, em língua portuguesa, quando eu tenho uma oração, eu tenho alguém de quem se declara algo, e esse algo que se declara desse alguém. Então, eu tenho um sujeito e um predicado. No entanto, nós vamos ver daqui a pouquinho que existem orações que não têm sujeito, como, por exemplo, chove. Se eu perguntar, quem chove? A chuva. Não, mas sintaticamente, se eu disser a chuva chove, aí é diferente. Mas se eu só disser o verbo chove, a ação de chover não é realizada por ninguém. Então, eu só tenho algo declarado a respeito desse alguém, mas não existe uma pessoa ou quem desempenhe essa função. No entanto, chamamos de termos essenciais da oração. Então, se você for questionado quais são os termos essenciais da oração, sujeito, predicado. E é muito fácil, gente. Eu costumo dizer que em gramática a parte mais difícil é decorar os nomes. Porque você saber qual é a função que ele desempenha, essa é muito fácil. Como, por exemplo, lá no futebol, qual é a função desempenhada pelo goleiro? Ah, o goleiro desempenha a função de defender o gol, não é? Lá, aqui na gramática, qual é a função desempenhada pelo sujeito? O sujeito é de quem se declara algo. É a pessoa que realiza uma ação ou de quem se declara algo. Entendem? Então, existe uma função e o que é que está relacionada a essa função. Sujeito é aquele ou aquilo de quem se fala.
O predicado é a informação dada a respeito desse sujeito. Então, o sujeito é quem e o predicado é o que se fala a respeito desse sujeito, tá? Então, se o que for perguntado para você, o sujeito, quem que é esse sujeito? É quem? Quem o quê? Depende da oração, de quem se fala naquela oração ou o que aquilo de quem se fala naquela oração. Vamos fazer mais uma atividade agora para ver se você está ligadinho aí no nosso exercício. Observe o trecho da reportagem e responda. Os adolescentes lideram o ranking no uso de celulares da internet. De quem se está falando e o que se fala a respeito desse quem. Repetindo, os adolescentes lideram o ranking de quem se fala e o que se fala a respeito desse quem. Você vai ter alguns instantes para responder e nós já retornamos. E aí, o que você respondeu? Vamos observar? Então, de quem se fala? Vamos achar o verbo. O verbo é lideram. E o que a gente vai perguntar? Quem? Quem lideram? Os adolescentes. Então, a gente está falando dos adolescentes, ok? O que está sendo dito sobre ele? Que eles lideram o ranking no uso de celulares e internet. Então, sujeito de quem se fala e o predicado que se fala a respeito desse alguém. Vamos seguir. Vamos a mais uma atividade. A hiperconectividade pode afetar o convívio social. De quem se está falando? O que está sendo dito sobre eles? Analise, responda e nós já retornamos.
E aí, o que você respondeu? Vamos analisar aqui de quem se está falando, da internet e do celular. O que está sendo dito sobre quem se fala? Que esses dois podem afetar o convívio social, ok? Com essa análise, nós concluímos o seguinte: os adolescentes é o sujeito da oração, ou seja, quem. E o que se diz sobre eles é o predicado. Internet e celular são sujeitos da oração. O que se diz sobre eles é o predicado, ok? Mas agora nós teremos mais uma atividade para você analisar. Leia o trecho da reportagem e assinale a resposta correta. A tecnologia tem seus benefícios. Entretanto, o uso excessivo em uma idade em que o convívio ainda está em formação pode acarretar em problemas de interação social. Qual é o sujeito da oração destacada? A oração destacada é aquela que está mais escurazinha ali. A tecnologia tem seus benefícios. Então, qual é o sujeito dessa oração? Letra A tecnologia? Letra B, tem? Ou letra C, tem seus benefícios? Você vai analisar, responder e eu já retorno. Conseguiram responder? Essa estava muito fácil. O primeiro passo para fazer qualquer análise sintática é encontrar o verbo. Então, ali nós temos: a tecnologia tem seus benefícios. O verbo é ter. Quem tem? A tecnologia. Se você fez essa relação, facilmente você vai descobrir o sujeito. A dica que eu dou para você sempre é: primeiro passo, acha o verbo. Não importa o tamanho da oração, sempre funciona. Porque em orações mais simples fica fácil, né? Então, essas que nós estamos iniciando é muito fácil. No entanto, quando você tem aí uma oração mais desenvolvida, um sujeito mais complicado, aí você pode se perder. Só que se você seguir essa tática, achar o verbo e perguntar quem, sempre dá certo. É infalível essa tática, tá? Então, a resposta correta é a letra A tecnologia. Muito bem. Então, na aula de hoje, nós estudamos os termos da oração, sujeito e predicado. Espero que você tenha entendido a analogia que nós fizemos em relação às funções que cada elemento desempenha dentro da oração. Lembrando, você não vai pensar aí somente no significado das palavras, mas na função que ele está desempenhando no conjunto. Você tem que pensar naquela palavra em relação ao conjunto do enunciado, ok? Nós entendemos, então, o sujeito, que é o termo de quem se declara algo, o termo sobre o qual se declara alguma coisa, e o predicado como tudo aquilo que se declara sobre o sujeito. Por hoje é só e até a próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau.